Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional. Pois é, e esta semana estamos 5, mas não está cá a Ana, portanto temos o António. António, bem-vindo de volta, tu estiveste para aí no primeiro ou no segundo episódio, quase Foi no segundo episódio, já se passaram mais de meio ano, mas estou aqui novamente. 31 episódios, portanto... Ui, isso é quase 8 meses então. Este é o episódio 31, não é? Portanto, assim é. Portanto, 29 episódios depois, cá está o António. Exatamente. Portanto, o nosso bombeiro de serviço. Portanto, a casa do Polititank não há de certeza. Portanto, a sede está sempre garantido. Nem eu, nem vocês vão deixar. Não. Eu, pronto. O Emanuel pega na mangueira. Emanuel, Almirante, não Almirante, bem-vindo. Mais um episódio. Portanto, Olá. Carlota Pinhatelli, a nossa Carlota Pinhatelli Garcia, portanto, menina abençoada, e o nosso Vasco Semedo, o nosso homem das direitas, que não é do Chega. Olá a todos. Bem-vindo, Vasco. Hoje estás muito vermelho, pá. Não sei se é do Chile, se andaste a comer Chile e, portanto, isso aqueceu para aí. É das eleições do Chile, uma das cores da bandeira. Vamos falar de Chile. Ora bem, e portanto é isto. Obviamente vamos falar do Chile, mas antes disso, esta é a derradeira semana para estar na nossa cimeira dos dias 27 e 28 de novembro, em Almada, no Convento dos Capuchos. Portanto, já deves ter estado a ver no Instagram do Polititank os vários reels que temos estado aqui a fazer, do Emanuel, da Ema, do António, enfim, mais outros irão de aparecer. Isto estamos a gravar na noite de segunda-feira, portanto, dá-nos aqui algum tempo para aparecer no YouTube, no Spotify e na Apple Podcast, portanto, onde lá estamos. E na Apple Podcast não te esqueças de nos dar 5 estrelas, porque eu acho que nós nos merecemos isso e, portanto, subimos bastante as posições nesta última semana, subimos bastante no ranking dos podcasts, justamente da Apple Podcasts, e, portanto, queremos continuar a subir, queremos continuar a ser o teu podcast de eleição no que toca à política. E nesta cimeira, já sabes, podes assistir presencialmente, estar connosco, e isso cresce um custo de 20 euros, e se te tornares sócio, passa a 10. Se não puderes estar fisicamente em Almada, nem nos dias 27, nem no dia 28, podes estar refastelado no teu sofá, no teu quarto, a ver-nos através deste ecrã, em que vamos estar a transmitir via Zoom. E, portanto, é uma questão de tu pagares 3 euros para estares apenas a assistir, ou 5 euros se quiseres colocar questões. Portanto, coloca questões à vontade e, portanto, nós estamos aqui para pensar. Vamos justamente neste fim de semana pensar o futuro de Portugal. O cartaz está disponível no nosso site, portanto, desculpa lá, Emanuel, www.polititank.pt, e, portanto, inscreve-te, vais a tempo, partilha, traz amigos e, sem dúvida, vai ser um fim de semana muito bem passado, com uma vista belíssima sobre a costa da Caparica. Eu acho que só a vista que vamos ter vai valer a pena. Portanto, depois quando estiveres a ver as imagens, não chores, não te queixes. Nós convidámos-te várias vezes, portanto, vem daí. Ora bem, tábua das matérias, vamos falar de Chile, justamente, portanto vamos para a América Latina. Depois vamos subir no planisfério e vamos aos Estados Unidos da América por causa do Kyle Rittenhouse, portanto, que deu que falar pelo Twitter, por tudo e um par de botas, e depois apanhamos um voo para casa. Portanto, vamos aqui para a nossa Europa, vai ser também um dos temas da nossa cimeira com a professora Ana Isabel Xavier, da UAL e do ISCTE, e, portanto, vamos parar no Aeroporto Internacional de Viena para podermos, então, falar sobre aquilo que estão a ser os mandatories, né? Portanto, tornar a vacinação obrigatória, o que é bastante estranho para um país que é liberal. Portanto, deixa-me só dar aqui a minha ferroada de que foi muito engraçado. Nós vemos os liberais a falarem de quando o chanceler austríaco se demitiu por existirem suspeitas
de corrupção, portanto disseram isto é que é um liberal, demite-se e demais, mas agora estamos num país liberal que está a querer pôr vacinação obrigatória. Portanto, não deixa de ser, no mínimo, curioso, e também não deixa de ser curioso vermos agora o silêncio por parte dos liberais no que toca a isso. Sim, Carlota? Coisas criticam-se quando tem que se criticar, não se criticam quando não tem, elogiam-se quando tem que se elogiar. Pronto, mas também ainda não vi assim grande crítica nessa mesma parte. Mas pronto, da mesma forma que eu critico as feministas. Portanto, onde é que estão agora as feministas por causa da tenista chinesa? Não estão, pois é. É uma pena. É que se ela fosse de um país onde estivesse a direita a governar, já era o fim do mundo. Como é o Partido Comunista Chinês, é na boa. Olha, Emanuel, tu estás aí de férias no Belize, portanto é por isso que ele pôs aqui este pano de fundo preto que vocês apenas conseguem ver no YouTube. E eu não sei se tu já foste contratado pela CNN ou não, é que de um momento para o outro acho que a CNN começou a contratar boa da gente, não sei se tu estás incluído no package ou não. É que a minha cláusula de rescisão é muito alta. É esse o problema. São duas bifanas e um small. E a CNN neste momento não está Faliu já. Não está em condições de pagar ordenados tão altos. Mas é de ananás ou de laranja? De ananás sempre. É que muitas vezes não têm de ananás. Por isso mesmo é que eu sou especial. E há escolas para meninos como eu. Especiais. Enfim. Eu e o rendeiro, não é? Exato. Olha, era isso mesmo que eu te dizia. Portanto, o teu companheiro de quarto do hotel, sim, ou do resort, do resort, sim. Ouvi dizer qualquer coisa. Ele falou também já à CNN, por isso eu estava a perguntar se eras tu que... Não, ele escolheu falar com um qualquer, não é? Isto é um não sei que Magalhães, não é? Não sei bem quem é. Portanto, mas é um gajo que está a começar agora, pelo menos na CNN, e portanto vai sair bem de certeza. Ele diz que, vou citar... Ele quem? O Rendeiro? O João Rendeiro diz que, peço desculpa, o João Rendeiro diz que são um poderoso fraco, logo aqui conduz-nos para a filosofia e para o paradoxo, e só volta a Portugal se for ilibado ou com indulto do presidente. Ou seja, não volto, ou então volto daqui a muito, muito tempo, que é quando acabar este processo, e portanto deve voltar num paletó de madeira, com certeza. Eu vou-te ser sincero, sabes que eu nunca vi um sequestrado a pedir o seu resgate. Não, ele é o sequestrado, porque sabes porquê? Porque isto conduz a outro paradoxo. Não, é pior. Porque isto conduz a outra questão filosófica, que é muitas vezes o que estes bandidos se entretêm a fazer, que é a discutir as suas duas personalidades, o João, o sequestrador, e o rendeiro sequestrado. E portanto ele está a pedir o resgate dele. Ficaste sem som, interessante. Nós vamos pagar de uma maneira ou da outra. Pronto, espera que eu vou só ali matar-me, dê-me só um segundo. Houve ali uma coisa, houve qualquer coisa que tu disseste aí que entretanto desapareceu. Pronto, olha, ele desapareceu também, portanto deve ter sido o João Rendeiro que já lhe disse para ele não falar mais. Portanto, não. Afinal está aí. Pronto, afinal foi só um cortezinho. E queria agradecer a presença do António, que com a apresentação do Cláudio fiquei na dúvida se ele era a nossa Ana Breda 2.0 ou se era a nossa tenista chinesa que aparece passado não sei quantos meses. Queria esclarecer isso com os ouvintes. O António é a Ana Breda mais a norte. Né? Portanto, a Ana Breda fica ali por Aveiro, a Águeda, né? A Águeda de Aveiro, e o António já está em Guimarães. Portanto, pois. Exatamente. Já está no Distrito do Porto. António, confirmas que... Enfim, não é Distrito do Porto. Vamos lá meter aqui os pontos nos is. Guimarães não, Braga. Desculpa. Não gosto muito de ser Distrito de Braga, mas pronto. O que é mais acima? E no passado o Guimarães já pertence ao Distrito do Porto por causa aqui da rivalidade entre... Era isso que eu ia dizer, António. Não será pior ainda ser do Distrito de Braga? É que eu acho que é. Pois, os de Braga chamam os de Guimarães espanhóis, não é? Exatamente. E os de Guimarães chamam marroquinos aos bracarenses. Exatamente.
Não, mas isto é uma rivalidade que ultrapassa os clubes. Isto já existia antes de haver o Braga e o Vitória. Mas... Sempre com o Vitória, coitadinho. Mas não respondeste à minha Está um bocado mal, está pergunta. um bocado mal. Não respondeste à minha pergunta sobre se és a nossa Ana Breda ou a nossa tenista chinesa. Fiquei na dúvida. Epá, eu acho que vou ser a tenista chinesa porque epá, eu acredito que daqui a largos meses ela vai, pelo menos um vídeo dela vai aparecer que é para mostrar que está bem de saúde, mesmo que não esteja. Portanto, se calhar isto também é exato, se calhar também é este o meu papel. E afinal ele está vivo, está por aí, mas... Tenista chinesa, check. Exatamente. É isso. Bem, vamos então à América Latina, não é? Portanto, estamos no inverno quase, não é? Portanto, outono. E, enfim, há quem ponha no rádio tocar o Vamos à Praia. Vasco, como é que é? Vamos à praia ou não vamos à praia? Vamos falar das eleições do Chile. Não vamos à praia. Pronto. Vamos pelo menos a Santiago, com voo marcado para Santiago del Chile, para falar das eleições do Chile. Como à semelhança daquilo que são as eleições, por exemplo, no Brasil, em que há o sistema das 2 voltas, e portanto, se um dos candidatos não tiver mais do que 50% dos votos à primeira volta, que foi o que aconteceu ontem, no dia que ocorreram as eleições, haverá uma segunda volta, precisamente porque nenhum deles teve mais do que 50% dos votos. Eram 7 candidatos à liderança, portanto, à presidência do Chile, e ganhou o candidato conservador de extrema-direita, apontado pelos meios de comunicação social como de extrema-direita, e portanto Piñera, que teria sido o último presidente do Chile, não se pôde recandidatar porque já tinha 2 mandatos e a Constituição chilena, ao abrigo da Constituição chilena, não se poderia recandidatar a um 3º mandato. E, portanto, a segunda volta das eleições será disputada entre Juan Antonio Cast, que é o tal candidato republicano de extrema-direita, que alcançou 28% dos votos e ficou em primeiro lugar, e Gabriel Boric, um candidato de esquerda, que ficou em segundo lugar com 25,6% dos votos. E, portanto, tal como aquilo que, à semelhança daquilo que ocorreu nas eleições brasileiras entre Fernando Haddad e Bolsonaro, são 2 candidatos que representam ideias políticas completamente opostas. Se o candidato conservador portanto, se opõe a uma série de pautas como o casamento homossexual, o aborto, e aquilo que se chama, que hoje em dia está muito em voga falar, não só entre os mais conservadores, mas porque em termos políticos tem ganho cada vez mais relevância tocar nesses assuntos, as questões daquilo que é o politicamente correto. E, portanto, a sua campanha centrou-se fundamentalmente num tema que é muito comum aos populistas, que é a questão da migração, em que ele inclusive defendeu a escavação de um fosso nas fronteiras do país para travar a imigração ilegal. Portanto, aqui também há semelhança daquilo que Trump mandou construir na fronteira com o México. Portanto, há aqui muitas semelhanças. Semelhança ou antípoda, não é? Uns constroem para cima, outros, este constrói para baixo. Exato, e eu direi que, analisando... É mais barato, não é? É aqui um misto entre um Bolsonaro e um Trump, e portanto há uma grande preocupação, principalmente pelas pessoas, por acaso, que eu tive a oportunidade de falar mais à esquerda no Chile, de que isto possa representar um retrocesso
naquilo que é a preservação, desde logo, da fauna e da flora do Chile, que é um território, só para nós termos a noção, com uma extensa área de costa, e também a preservação do povo mapuche, que é, portanto, um povo indígena com já muita tradição histórica, e, portanto, que é necessário preservar, como o candidato Gabriel Boric prometeu, desde logo, no caso de ser eleito, lutar pelos direitos desse povo. Este Gabriel Boric não apareceu como relâmpago da política, portanto ele já tem um histórico ligado à participação, nomeadamente nos protestos estudantis de 2011, em que ficaram marcados por reivindicações no sistema de educação chileno, e numas manifestações mais recentes em 2019. Ele, ao contrário do candidato de extrema-direita que se afirmava liberal economicamente, este candidato é contra a política liberal do país e garantiu que, se for eleito, vai reforçar, como eu já disse, a preservação do povo mapuche e os direitos ambientais. De modo geral, é assim que descreve esta que foram as primeiras, esta que foi a primeira volta, é bom lembrar, das eleições do Chile, em que, e para resumir, a questão que se coloca é se vamos ter um herdeiro de Pinochet, ou, como eu já ouvi falar, talvez pior, inclusive, e isto foi-me contado por uma pessoa próxima um ex-militante do Partido Comunista Chileno, e, portanto, para ele dizer que é pior do que o Pinochet, e nós sabemos aquilo que foi a ditadura chilena, há que ter um bocado de receio neste candidato. E no outro candidato, aparentemente, também se pinta como muito moderado, mas pronto, vamos ver o que é que acontece. Aquilo que é mais provável que aconteça perante aquilo que eu tive a oportunidade de ver na comunicação social, é que o candidato da extrema-direita, numa segunda volta, os votos se concentrem nesse candidato por uma razão. É que os votos do candidato Franco Parisi, do Partido do Povo, podem reverter para este candidato republicano os votos dos apoiantes da candidata Iana Provaste, do Partido Democrático Cristão, que curiosamente é de centro-esquerda, vão ser disputados entre Boric e José António Castro. E depois tem um ex-ministro do Desenvolvimento Social da família de Pinera, chamado Sebastián Sichel, que obteve 12,7% dos votos e que provavelmente irão reverter a favor de José António Castro. Portanto, a previsão é que tenhamos José António Castro como presidente do Chile na segunda volta das eleições, a não ser que aconteça uma grande reviravolta na política. Relativamente ao Chile, era aquilo que eu tinha para dizer. Vamos esperar o que é que ditarão os resultados das eleições no Chile na segunda volta. Obrigado, Vasco, pelo teu poder de síntese e, portanto, também porque é um bom sumário de todos os quadrantes, e vai acontecer aquilo que acontece sempre na segunda volta. A regra geral numas eleições, que vai tudo parar quase ao candidato mais moderado, mesmo que seja de outro ponto. E, portanto, aí será a divisão desse tal Partido Democrata Cristão de esquerda, que acho isso um pouco bizarro, mas pronto. És lo que és, e a questão é que aqui o ser cristão
na América Latina tem outro impacto que não tem na Europa, porque são outras lentes que precisamos de adquirir. Não sei se alguém tem algo a dizer quanto a isto. Eu tenho, não em relação à eleição, mas em relação só a uma coisa que o Vasco disse, que porque o senhor do Partido Comunista disse que é pior do que o Pinochet, devemos ficar muito assustados. Eu, sem ter opinião nenhuma se este é pior ou menos mal do que o Pinochet, acho que precisamente por ser do Partido Comunista não devemos ficar mais assustados, porque está no espectro oposto, portanto vai sempre dizer que é o pior. É como quando os democratas diziam que o Trump era pior do que o Hitler. Quer dizer, é ou não é? Não sei, pode ser. Percebes? Percebe o que eu estou a querer dizer? Eu queria só acrescentar um ponto relativamente a esse assunto. É que, precisamente por isso, ele já considera os liberais como sendo, ou um candidato liberal como sendo de extrema-direita. Portanto, e precisamente porque este Boric, como eu disse, não é um candidato liberal, ou seja, ele afasta qualquer hipótese de liberalização ou da economia. Eu já nem falo da liberalização, mas da aplicação de políticas liberais em si, não é? Porque não é preciso um país, não é preciso a economia ser totalmente liberalizada para serem aplicadas políticas liberais e, portanto, Boric ganhar, não haverá qualquer tipo de políticas liberais no Chile. Muito bem. Portanto, não havendo então mais comentários a isto, vamos apanhar o voo para the United States of America. Pois é, Estados Unidos da América, essa terra da liberdade, liberdade essa que acaba e não acaba na dos outros e, portanto, e a minha pode ser para a dos outros e o dos outros pode ser a minha e cada Estado é um Estado e nós somos europeus e eles são americanos. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Portanto, esses analistas políticos que andam para aí de bota de elástico, que não sabem o que é a vida, não sabem nada, que se põem a fazer comentários tristes sobre a questão da questão de quererem comparar os Estados Unidos da América a Portugal ou a Europa, quer dizer, é só burrice. Não há outra palavra para isto. E portanto tivemos aqui Rittenhouse, Kyle Rittenhouse, que nos habituámos durante muito tempo a vê-lo como um supremacista branco. Portanto, imagens que nos apareceram eram de um Nos habituámos àqueles de nós que não estão informados. Porque eu nunca tive sob essa impressão. Mas eu aqui estou a falar daquilo que é o senso comum. Não é? Porque há pessoas que só descobriram quem é verdadeiramente o Kyle esta semana. Portanto, de outra forma não estariam totalmente a leste e, aliás, por comentários que eu vejo por aí, acho que ainda há muitas pessoas que não conhecem. E, portanto, para quem ainda não sabe quem é o Kyle Rittenhouse, portanto, foi-nos apresentados pela mídia como sendo um supremacista branco, portanto, alguém que se divertia em Kenosha, a dar tiros em negros e tudo mais. E, portanto, obviamente que depois de toda esta questão, temos na altura também o Joe Biden em pré-campanha a falar sobre o caso também da morte das duas pessoas que o Kyle, por todos os efeitos, matou. A dizer que isto não podia ser assim, que o sistema estava estragado e, portanto, tinha que se mudar o sistema. O sistema é esse que o próprio Joe Biden fez parte e que o Trump era contra. Portanto, quem é que afinal é contra o sistema? Depois tivemos essas mesmas declarações do Joe Biden a serem colocadas na chapa nesta semana, em que o Joe Biden, à saída do evento, diz que, com respeito àquilo que é a decisão do coletivo do júri e do juiz, a Kamala Harris deve ter ligado e dizer o que é que raio que tu foste dizer na televisão. Lembra que aquilo que tu disseste, e portanto isto não pode ser assim porque o sistema está contra os negros e não sei o que dizer que mais, e portanto depois o Biden no Twitter fez um tweet a dar ali de que, apesar de respeitar, achava que a decisão não tinha sido tão bem quanto isso. Enfim, esta história toda e muito mais será contada pela minha querida colega de coligação, portanto, a nossa querida Carlota Pinhata da Garcia. Portanto, eu, partido da T-Woke, obviamente,
fiquei feliz com isto e, portanto, enfim, as coisas estão assim. E, portanto, vou deixar que a líder do partido dos barbecues, churrascos e afins tome a sua palavra. Força, Carlota. Bem, isto é um caso que foi bastante importante porque trouxe à baila muita coisa que é importante para os americanos, como as questões raciais, as questões dos gun rights e as questões dos mídia. E como os mídia têm um poder hoje em dia que é inigualável, nunca nós vimos uma coisa assim. Então o que é que aconteceu? O rapaz aparentemente estava na sua cidade, penso que não era a cidade dele, mas era a cidade onde o pai vivia, na altura dos... bem, há quem lhes chame protestos dos Black Lives Matter, há quem lhes chame motins. Portanto, as pessoas estavam a amotinar-se, a queimar coisas, a partir montras de lojas, a bater umas nas outras, e aparentemente o Kyle Rittenhouse é um miúdo de 17 anos, acho que agora tem 18, mas na altura tinha 17, e foi lá com o seu kit de primeiros socorros, andou a apagar fogos e estava armado, porque, e isto é que é importante nós percebermos, e ainda bem que a Cláudia falou disto, pode ser muito difícil para as nossas cabeças europeias conciliar estes conceitos, e certamente é na minha cabeça difícil conciliar, mas a verdade é que naquele país as pessoas têm o direito, isto está consagrado na Constituição e é a segunda emenda, portanto é importante, o direito de ter armas. Posto isto, vou dar um momento, assimilem que lá as coisas são diferentes e as pessoas têm este direito. Portanto, uma pessoa naquela situação, tendo uma arma, sendo o dono de uma arma e indo para uma situação perigosa, leva essa arma caso precise de se proteger. O que aconteceu foi que houve altercações e ele acabou por matar 2 pessoas e ferir uma terceira em legítima defesa. O que é que acontece é que, como era um homem branco com uma arma naquela situação, foi logo chamado de mass shooter e de supremacista branco. Ora, se ele é um supremacista branco, é o mais incompetente que eu já vi, se calhar é daltónico, porque as 3 pessoas contra quem ele disparou eram brancas. Eram os 3 brancos. Portanto, não tem nada de racial, não pode ter nada de racial, quer dizer, ainda vão descobrir, não descobriram, se fosse para descobrir já teriam descoberto, mas imagina que agora descobriam um tweet racista dele de há 10 anos não, porque era uma criança, mas há não sei quantos anos, irrelevante aqui para o caso, seria irrelevante para o caso. As pessoas que ele matou e a terceira pessoa que ele feriu eram brancas, vamos repetir todos, eram brancos, portanto não pode ter nada a ver com isso. Mas estamos perante um caso em que os mídias fazem o que querem e o que lhes apetece, dizem o que querem e o que lhes apetece, e recordou-me a mim e a outras pessoas uma situação que aconteceu há uns anos, penso que foi em 2019, também com um adolescente, não sei se lembram daquele adolescente que tinha um boné do Trump e estava assim com um sorriso muito parvinho e... Recebeu 250 milhões na conta por difamação. Disseram que ele era também supremacista branco, era racista, que estava a incomodar um homem que era índio ou o que era, e depois quando se viu o vídeo todo, afinal era ao contrário, o miúdo estava quietinho e o outro é que estava em cima dele. E recentemente esse rapaz recebeu 250 milhões. 250 milhões num processo judicial contra o Washington Post. Portanto, não sei se o Kyle Rittenhouse vai fazer a mesma coisa, mas poderia certamente fazê-lo. E o julgamento foi muito conturbado e as pessoas dividiram-se muito para
decidir basicamente o que é legítima defesa e o que é que não é legítima defesa. Mas o que é que acontece aqui é que isto foi, dizem, a primeira vez em que um julgamento deste tipo teve imensa evidência em vídeo. Aquelas situações estão filmadas de vários ângulos. Ou seja, é só irem ver, é só irem ver, o rapaz claramente estava a defender-se. E é muito triste ver como, passados meses e meses e meses, continuam a insistir numa narrativa que pura e simplesmente não é verdade. E podem dizer que ele não devia ter uma arma, era o seu direito tê-la. Podemos concordar ou não, era o seu direito. Podiam dizer que ele não devia ter ido para o motim. Onde é que estava a polícia? Onde é que estavam os adultos responsáveis para um jovem de 17 anos achar que tinha que ir apagar fogos e tinha que ir socorrer pessoas? E pronto, basicamente é isto. Depois, voltando àquilo que o Cláudio estava a dizer sobre tanto o Joe Biden como a Kamala Harris, quer dizer, ele foi julgado por um júri dos seus pares, como é o seu direito e como é normal. Ele foi julgado por um júri dos seus pares e agora vem a vice-presidente do seu país dizer que o verdito não está correto? Mas o que é isto? Mas é a República das Bananas? É que digam o que quiserem sobre o direito de ter armas ou não, devia ser assim, que não devia ser assim, mas isso é uma discussão acessória, não tem nada a ver, não podemos julgar uma coisa que acontece numas circunstâncias com base noutras circunstâncias que nós gostaríamos que fossem, nós, tem que pensar assim, mas que não o são. É isto. Muito bem, obrigado, Carlota. É que é mesmo isso, é que isto não pode ser quando o Benfica ganha, o árbitro esteve muito bem, quando o Benfica perde, o árbitro é péssimo. Isto não pode ser isto. E este é o problema da mediatização destes processos. Porque se estes processos fossem apenas para competência do júri, competência do juiz, por isso é que eu aqui em Portugal sempre fui contra estes megaprocessos, porque os megaprocessos só levam à mediatização e a mediatização leva ao julgamento em praça pública. Mas isto, o caso aqui nem é ser um mega processo, é que isto já foi muito mediatizado desde o momento em que aconteceu. O problema é que depois foi-se tendo mais informação e só quem segue, por exemplo, criadores de conteúdo conservadores ou jornais mais conservadores é que viu esses vídeos, porque quem siga simplesmente o mainstream não teve acesso a isso. Sim. Aliás, basta apenas dizer o seguinte, que é, nós enviámos press release sobre a nossa cimeira, 0 publicações nos mídias sobre isto, e depois admiram-se que as pessoas não gostem de falar de política e afins. Portanto, é o que temos, é a comunicação social que nós temos, e agora temos a CNN em Portugal, vamos ver o que é que isto também vai dar, não é? Portanto, as coisas são assim. Agora lá está, o puto estava em serviço para todos os efeitos, não é? Portanto, ele era na altura um cadete da polícia, foi contratado para estar a proteger uma casa, porque lá está, as pessoas estavam com medo dos motins, e eu sou muito sincero, isto faz lembrar a Itália dos loucos anos 20, em que os líderes das fábricas pagaram aos amigos do Benedetto Mussolini, né, que tinha criado os Facci di Combattimento. Né? Os Facci di Combattimento eram tão somente e só aqueles que tinham resistido da Primeira Guerra Mundial e estavam manetes demais, mas ainda conseguiam pegar numa pistola e numa moca para dar umas mocadas nos comunas que andavam a partir as fábricas em Turim, por exemplo. E, portanto, os líderes das fábricas pagaram isto. Sim, e repara... E assim, portanto, o fascismo é criado... Deixa-me ter um momento polémico como líder do Partido Ativo, que é, no final do dia, foram os comunistas que deram asa ao fascismo. Ponto. Mas repara que eles lá têm muito este medo dos vigilantes e de uma milícia armada. Então, mas isso basta comprar o comics, porque
o Batman é um perigo, o Spider-Man é um perigo, o Super-Homem é um perigo, portanto os Vigilante sempre foram um perigo para os americanos. Sim, mas as mesmas pessoas que agora estão a criticar os vigilantes e que dizem que é péssimo haver vigilantes são as mesmas pessoas que defendem que se retire fundos à polícia. E Depois chama o durante os Super-Homem. motins, quais é que foram as primeiras coisas que as pessoas que estavam nos motins fizeram quando conseguiram controlar certas áreas foi criar muros, eleger uma figura de autoridade e encarregar certas pessoas de fazer a segurança do perímetro. Portanto, nós podemos querer viver num mundo pós-moderno em que as categorias não existem e em que é tudo xalala, muito igual, mas isso é impossível, é impossível. Podem acordar desse sonho, ou desse pesadelo, não sei. E depois outra coisa, o Afinal não estão advogado, woke. não é o advogado, o procurador, aquilo foi tão ridículo, ele a dizer, a querer que o júri sentisse pena de um dos senhores que morreu, dizia assim, e o que é que ele estava a fazer? Ele deitou abaixo numa casa de banho portátil, que não tinha lá dentro ninguém. Ele incendiou um caixote de lixo. Ele, tinha uma corrente e estava a fazer assim. Fez uma barricada para a polícia não passar. Para a Assim como polícia se não nada passar. disto, como se Para a nada polícia disto não fosse passar. grave. O quê? Para a polícia não passar. É só coisa tipo, as leis da ordem não passam. Portanto, destruir coisas, incendiar coisas, pôr a segurança dos outros em perigo, fazer barricadas para a polícia não passar. Tudo coisa pouca. Exato, tudo coisa é o que pouca. nós fazemos no dia a dia, quando é os nossos passatempos, é isso. O que eu faço aqui em Guimarães, o que eu faço é montar barricadas, que é para não haver aqui passagem de pessoas. Opa, não faz sentido. Eu sobre isto, Caminhão passa por cima. também, também não queria interromper assim desta maneira. Não, percebe. Mas eu sobre este tema, o que tenho a dizer é que, opa, primeiro é a parte do Biden. Ele é presidente. Ele ou confia no sistema que o elegeu ou não confia. Certo? Ele como presidente também tem que saber estar e não é... e criticar ou melhor, ele no fundo até fez o papel dele, não é? Em frente às televisões, sim senhor, é o sistema que temos, confio na justiça, foi absolvido, é porque teve razões para ser absolvido. Agora ele não pode ir agora ao Twitter... Voltar atrás. Exato, e dizer o dito por não dito, é fazer uma retração daquilo que diz. Eu acho que como presidente teve mal, mas já não é o primeiro presidente americano que está sempre mal nas redes sociais, não é? Portanto, já começa a ser, cultural lá nos Estados Unidos. Quanto à mídia, infelizmente a mídia que temos agora não se preocupa tanto em informar, mas sim em vender. E o que é que vendia mais? Um supremacista branco matou 2 pessoas por motivos raciais, mas que a Carlota já aqui fez ver que motivos raciais não tinha nada. Ou uma pessoa que estava a defender um estabelecimento, ou lá o que seja, e matou 2 pessoas que estavam a tentar feri-lo, e ele sentiu perigo de vida e defendeu-se. O que é que vende? Claramente vai ser o mass shooter, não é? Acho que aí também já é um problema não só nos Estados Unidos, mas aqui na Europa também. Aqui em Portugal também vemos isso um bocadinho, que não é tanto o que é importante, que é divulgado, não é nada informado, mas sim é o que vende. Mas eu acho que eles ainda vão pagar caro por isto e espero bem que paguem. Porque sim. as pessoas têm que começar a retaliar. Têm que começar a retaliar, senão isto nunca mais vai ter fim. Sim. E tu falaste também do advogado para ter pena da vítima, e o que é que ele estava a fazer? Estava só a incendiar a caixa aos lixo. Procurador. Foi procurador. Procurador. Ok, foi procurador. O que é que ele estava a procurador fazer? depois também foi uma anedota total porque resolveu levar uma arma para o tribunal, quebrou todas as regras de segurança, apontou a arma a pessoas, tinha o dedo no gatilho, tipo, tudo o que não se faz ele fez. Yeah. E é assim, esse tipo de comportamentos... Olha, isto é como diz, deixa-me só dizer isto, António, que sim, isto é como o Benny Johnson diz, left can't meme, ou can't meme. Yeah.
Mas pronto, quanto ao que o procurador estava a tentar defender, o que é que ele está fazendo? Não está a fazer nada de mal. É assim, aqui na nossa zona, aqui na zona de Guimarães, tem havido vários incêndios de caixote de lixo. Assim, à primeira vista, o caixote de lixo não faz mal a ninguém. Há cerca de 2 semanas arderam 2 caixotes de lixo na minha rua, atingiram 2 carros. A vida de duas famílias ficou prejudicada porque alguém decidiu. Agora, felizmente, já parou um bocado. Mas decidi incendiar caixotes de lixo. É só caixotes, não há stress nenhum. Não feriu ninguém, mas isso tudo tem consequências. Neste caso, teve estas consequências, felizmente foi só danos materiais, até porque era à meia-da-noite. Mas em motins, primeiro, há motins, o que é que ele estava lá a fazer? Certo? Uhum. Uma coisa é uma manifestação, outra coisa é um motim. Quando vou para uma manifestação, é porque me identifico com aquilo. Quando aquilo passa das marcas, eu, vou-me embora. Não me identifico com isto. Certo? Quando começam a partir lojas e a furtar estabelecimentos, eu pessoalmente, se fosse uma manifestação e começasse a acontecer, não me identifico, vou-me embora. Não estou aqui a fazer nada. Não vou dar aso a este tipo de comportamentos. Mas lá está, é uma escolha, ele fez esta E o escolha, senhor continuar que não lá. morreu? Desculpa, achei que Não, me eu já não ia dizer grande coisa, na verdade. é que 2 morreram e 1 não. E esse que não morreu testemunhou e disse que sim, que o estava a atacar, que estava a tentar agarrar-lhe na arma quando ele deu o tiro. Pronto. E mesmo o médico legista, quando foi lá e disse que pela forma como o tiro tinha entrado num dos que morreram, era porque ele ou tinha agarrado ou na arma, ou estava a tentar tipo, agarrar no Kyle Rittenhouse, ou tipo, alguma coisa ele estava a fazer. Exato. E vê-se no vídeo. Mais do que tudo, vê-se no vídeo. Mas lá está, isso não vende e pronto, e se calhar dá mais jeito à bandeira do Black Lives Matter e neste caso os extremistas que aquilo seja um mass shooter. E pronto. Infelizmente é isto que temos. Porque também vamos ser. Pronto, agora pronto, já a Carlota já explodiu, não sei o quê, já deixámos aqui tudo. O Vasco está calmamente a ler qualquer coisa, não sei. Portanto, há aqui outra questão que nós temos que falar, que é isto, os mass shooters, infelizmente existem. E aliás, ainda ontem aconteceu, infelizmente, alguém ter pegado no carro e albarroado um desfile de Natal que estava a acontecer já. E, portanto, os Estados Unidos da América é um poço de gente maluca. Acho que o pessoal ainda não percebeu isso, portanto, podem ter coisas muito engraçadas, podem ter filmes muito fixes e não sei o que dizer que mais. Ali há gente que não bate muito bem na cabeça e, portanto, quem não viu pelo menos os filmes do Borat, vejam, porque é uma viagem à América profunda, por assim dizer. E, portanto, e o Keanu, que também aparece lá, o que é interessante, e a mim que chocou-me bastante o comportamento do Rudy Giuliani, já no final do filme. Enfim, o pessoal dá mesmo uma variada cabeça. E portanto a questão é, eu depois também vejo esses mesmos criadores de conteúdo, conservadores, a partilharem imagens de pessoas que usam camisolas a dizer Guns Protect Lives e tudo mais. Até que ponto, não é? Sim. Assim, podíamos fazer um episódio só para discutir isso e até podíamos convidar alguns Instagramers portugueses que passam a vida a defender isso e seria uma discussão interessante. A verdade é que aqui para este caso não interessa. Seria uma discussão interessante ou seria um enxovalho, esses Instagramers? Acho que seria uma discussão interessante. Convidássemos a Sara Sampaio era um enxovalho. Olha, isto. Olha, porquê que não experimentas? Isto é o que se chama um headshot. No Call of Duty e afim, é um headshot, o CSGO. Ora bem, é isto mesmo. Portanto, a justiça foi feita, portanto, foi ilibado e, portanto, viu-se que era alguém que estava ali em perfeito sofrimento. Agora, pronto, cada um segue a sua vida e, portanto, as coisas são assim. Agora, o Black Lives Matter, as donas daquilo já compraram mansões. É assim, eu também já fiz manifestações, nunca consegui ganhar dinheiro com isso.
vou ter que comprar um workshop delas, certeza. Que é how to make money. Mas vai ser caro esse workshop. Mas vai valer a pena? Porquê? Porque eu sou capitalista. Portanto, eu sou uma pessoa que investe agora para vir a colher no futuro. Mas não podes dizer que és capitalista. Pois, porque elas têm gravações a dizer que elas são marxistas. Tens que ser, mas não podes dizer que és. É isso. Vou inventar um nome falso. Os marxistas não é com o dinheiro dos outros, atenção. Se elas são ricas é porque não partilham. Pronto, então está decidido. Amanhã vou me inscrever, vou criar um e-mail chamado Carlos Marques e, portanto, está feito. Portanto, acho que vai funcionar. Obrigado, António, por teres curtido a piada. Foi através desse nome e dessa senha do Carlos Marques que o primeiro manifesto do Partido Comunista entrou em Portugal. Precisamente foi através desse nome falso que ele começou a ser comercializado aqui em Portugal. Pronto, portanto, aqui está a prova de que o nosso homem das direitas também sabe coisas de esquerda e que não é do Chega. Vasco, diz-me uma coisa, queres comentar alguma coisa sobre isto ou podemos já avançar para a questão da vacinação? Quero comentar, não vou ser muito rápido. Não vai ser muito rápido? Não vou ser... Olha a novidade. Nem muito rápido. A diferença é quase uma vírgula mesmo. Mas, para começar, eu diria que foi uma vitória da responsabilidade e da sensatez em relação ao ativismo woke e Black Lives Matter. É a primeira coisa que eu queria dizer. E depois, a segunda nota que eu queria dar era para os títulos, e que a Carlota acabou também por focar, de certa forma, en passant, para os títulos sensacionalistas e para o medo que a imprensa normalmente cria nas pessoas para criar um sentimento de revolta contra o rapaz sem ter qualquer preocupação em justificar as motivações daqueles que o queriam ou maltratar ou violar, fosse o que fosse, aqui em termos do que fosse acontecer. O que é certo é que o rapaz alegou fundamentalmente o direito à legítima defesa e a defesa da propriedade privada nos sítios nos quais estava empregado e, portanto, no local que lhe competia defender. Ora, a CNN tinha um título que era assim: There's nothing more frightening today than an hungry white man. Portanto, isto traduzido à letra será qualquer coisa como: não há nada mais assustador hoje do que um homem branco zangado ou irritado. Portanto, a utilização de expressões valorativas como zangado ou irritado ou assustado diz tudo sobre o que é a imprensa hoje em dia, em que a sua preocupação fundamental devia ser informar e não criar uma sensação de medo e de sensacionalismo. Outro título da Folha de São Paulo que eu tive a oportunidade até de partilhar com vocês, dizia o seguinte: a absolvição do jovem supremacista branco nos Estados Unidos pode estimular brasileiros bolsonaristas a atirarem indiscriminadamente contra manifestantes pacíficos no Brasil. Ora, quando as teorias da conspiração, e até tive a oportunidade de escrever isso no Twitter, vêm de dos órgãos que dizem que são aqueles normalmente que são responsáveis por as criar, não é? Quando dizem que é o Bolsonaro e que é o Trump que cria as teorias de conspiração, e quando é a própria Folha de São Paulo a criá-los, isto acaba por dizer tudo quanto ao rigor da informação jornalística que é prestado. E, portanto, este caso todo, não vou estar aqui com a concepção, isto parte sempre pode partir sempre de concepções morais de justiça, mas o que é facto é que de todos aqueles crimes de que o Kyle Rittenhouse foi acusado,
ele foi not guilty, portanto, foi ilibado de todos. Foi libado de 2 deles à partida que, portanto, não fariam tanto sentido, e depois acabou por ser ilibado também dos outros 5. Só para dar alguns exemplos: homicídio doloso de primeiro grau, tentativa de homicídio doloso de primeiro grau, homicídio imprudente ou por imperícia de primeiro grau colocando a reforma de forma imprudente em risco, posse de arma perigosa por menor de 18 anos, o não cumprimento de uma ordem de emergência do governo estadual ou local. Kyle Rittenhouse foi absolvido de todos aqueles supostos crimes que o imputavam de ter cometido. E, portanto, aqueles jurados que lá estavam foram escolhidos aleatoriamente por pessoas entre o povo. É claro que a comunidade de Black Lives Matter caiu logo em cima porque não estava lá nenhum negro no júri, mas isso temos paciência, foram escolhidos e, portanto, a justiça foi aplicada e, como se costuma dizer, há uma expressão latina que é sed lex dura lex, não é? E, portanto, as coisas são... Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é dura, mas é lei, exatamente. Muito bem, e assim chegamos a mais um episódio que vai ter mais outro tema, que é Viena. Portanto, vamos para Viena da Áustria. Eu nunca percebi aqui em Portugal se tem sempre a mania de dizer Viena da Áustria, porque só há uma Viena. O que há é Viena do Castelo. São coisas diferentes. Mas pronto, não... nem noutras culturas conheço essa expressão Viena da Áustria. Podia ser alguma coisa que tivesse sido o próprio Império Austro-Húngaro a batizar, mas não encontro. Até não conheço outras culturas que se fale de Viena da Áustria. O que é que foi, Carlota? Não sei se tu sabes, dá-me sempre vontade de rir quando tu começas a falar. Quando começa a falar... Ele com uma cara muito séria. Diz lá, Carlota. Quando começa a falar o quê? Quando começas a falar, tipo, estás a falar normalmente e depois a tua voz de podcast dá-me sempre vontade de rir. Tipo, se forem reparar em todos os episódios, no início eu estou assim. Dizem Viena da Áustria e não dizem Áustria de Viena porque a Áustria de Viena é o clube de futebol. Claro. Eu só interpreto que isso possa ser dessa forma. Mas eu não ponho voz de podcaster. Ai, não. Ainda não. Mas eu não conheço outra cultura em que se fala assim de Viena da Áustria, mas isso também não deve ser importante. Ora bem, vamos então para Viena da Áustria, porque parece que, como já disse no início deste episódio, vão querer pôr as vacinações obrigatórias e, portanto, já estão a pôr limitações. Também já existiram manifestações e a polícia deu de froscos porque não estava a conseguir controlar a população. E, portanto, já temos aqui uma crise, portanto, estava a tardar isto já há algum tempo. Não podes dizer que temos crise antes de tocar a buzina. Olha, crise para ti também. Diga lá, Dona Carlota. Eu não sei, eu ouvi obrigatório e tive para fazer uma crise. Tipo, é um trigger. Não, estou a brincar. Acho mal estarmos a falar disto sem o Emanuel, porque o Emanuel, eu gosto daquele confronto. Ia haver fight e afinal não vai haver fight. Pronto, olha. It is what it is. Ora bem, portanto, a vacinação veio agora a questão da terceira dose e eu vou ser sincero, hoje entrei em casa, fui à cozinha, a televisão estava ligada e estava a dar o polígrafo e a afirmação que estava em causa era a vacinação, passado não sei quantos meses, perde o efeito. E eles puseram aquilo como falso e disseram é falso porque a vacinação, a eficácia da vacinação desce de 80%
para 47%. Ora, se isto não é perder eficácia, então eu não sei o que isto é. É isto. É esta manipulação constante que temos dos mídia que eu não consigo entender de forma nenhuma. É que alguém consegue fazer do 0 aos 100 em 10 segundos e depois passa a fazer do 0 aos 100 em 20 segundos, perdeu a eficácia. Já não corre tanto como corria antes, ponto final, acabou. Mas temos esta manipulação. Assim como também temos outra manipulação que eu acho muito engraçada, que é, morreram mais 10 pessoas, estão internadas mais 20, mas depois os números estão lá em baixo, que não são lidos, foram recuperadas 1.500 pessoas, 1.800 pessoas. Isso já não se diz, mas foram internadas mais 500. Sim, Carlota? E depois é outra coisa, que é, se nos disserem todos os dias quantas pessoas morreram em acidentes de viação, também vamos ficar todos a achar que não podemos andar de carro. Porque morrerem 10 pessoas, e depois é assim, estão a morrer 10 pessoas quando há uns meses estavam a morrer 2. Estamos no inverno, todos os invernos morrem mais pessoas de doenças respiratórias, de vírus, etc. Então, e no verão Nada morrem disto é afogadas. novidade. Nada, ou nos incêndios, ou morrem Ou com por o calor. ondas de calor, exatamente. É assim, ninguém está a inventar nada. Acho que nada disto é novidade. E nós já sabíamos isto. Já Sim, sabíamos que isto ia acontecer. por isso é que o João Coutinho Figueiredo, na semana passada, pediu para que fossem também revelados constantemente os dados sobre a gripe. Exatamente. Assim, eu acho que se vamos entrar nessa ótica, meus amigos, acho que já fomos. Porque, enfim, olha, é o que temos. E, portanto, é miserável a comunicação social que temos. Depois, quando nós vamos nós, né? Portanto, simples cidadãos, vamos criticar os jornalistas, e por acaso temos jornalistas dos nossos amigos do Facebook, vêm todos aflitos, a chamar-nos de que estamos a legitimar os fascistas e os totalitários, porque dizemos aquilo que é a verdade, que é os jornalistas são os inimigos do povo, e depois dizem que vão sair da conversa porque não estão para aí, mas depois fazem um post sobre ti que escreveste isso. Mas desculpa, estas restrições que estão a acontecer é que é fascismo sanitário. Isso é que eu diria que é fascismo Dá-lhe, comandante. sanitário, porque é assim, quando se fala do medo dos fascismos e dos problemas e tudo, isto é, só falta colocar, portanto, a estrelazinha no ombro da pessoa e colocar ali a pessoa que é não vacinada, põe ali a estrela e aqueles são os nossos inimigos para abater. Da forma como as coisas estão a ser levadas, pouco falta para entrarmos num estado ditatorial, porque é assim, por menos menos nós já assistimos à ascensão de ditaduras por menos. Claro que isto é uma forma de expressão exagerada, mas aquilo que eu quero dizer é que nós chegamos a um ridículo tal de que há uma linha que separa os vacinados dos não vacinados, há uma linha que separa aqueles que podem entrar num certos sítios e não podem entrar nos certos sítios, como se as pessoas, elas mesmas, tivessem peste ou tivessem qualquer coisa qualquer e que isso as impedissem de, como é que eu ia dizer, cumprir com as suas liberdades, liberdades individuais, não é? Portanto, eu aí, nesse aspecto, sou conservador em algumas coisas, mas naquilo que toca à liberdade das pessoas de se poderem circular livremente, ter acessos aos mesmos espaços e tudo mais, acho que isso acaba por ser exagerado. E é o que é, isto só falta ou pôr a estrelinha, ou pôr uma estrelinha assim às pessoas e isolá-las, ou meter-lhes uma coleira à volta do pescoço e pô-las ali todas num canto e elas não se podem mexer, não podemos fazer mais nada, não é? Porque da forma como as coisas são feitas, eu até vou passar aqui
um cartoon, muito rapidamente um meme que diz em francês, o Cláudio pode traduzir melhor do que eu. Merci, merci. Hein? O que está aqui escrito pode não dar para ver, mas diz qualquer coisa como restriction des libertés, faudrait pas y prendre goût. Portanto, restrições de liberdade, é preciso não lhe tomar o gosto. Pronto. Era no fundo aquela mensagem que eu estava a pensar, porque nós, aliás, muitos dos governos, a pretexto da pandemia, tornaram regra aquilo que era exceção. Nós não temos um enquadramento jurídico que permita acautelar muitos destes casos específicos, o que permite que o governo, não ultrapassando alguns dos limites constitucionais, ultrapasse alguns daqueles que são limites éticos e que já não se via há muito tempo acontecer. Aquilo que está a acontecer em Áustria, na Áustria, é um exemplo do extremismo e do fanatismo político que não olha a cores políticas, olha sim aos interesses momentâneos dos governantes e, portanto, claro que o António Costa também, Portugal, irá utilizar este argumento para decidir que as pessoas vai utilizar com certeza o argumento da pandemia que estão seguras se existir um governo socialista. Portanto, este é daqueles assuntos que deve haver uma oposição responsável, como fez Rui Rio no início da pandemia. Rui Rio tem com certeza muitos defeitos enquanto político, não é o maior exemplo, mas optou sempre por ter um comportamento responsável e por fazer política pela positiva. Relativamente às medidas, era isto que eu queria dizer, porque nós ainda esta semana ouvi uma representante, quando foram as famigeradas reuniões do Infarmed, dizer que esta vacinação não era definitiva, era algo transitório. Então, se a terceira dose é algo transitório, vamos tomar uma quarta dose, uma quinta dose e também e então, se as vacinas eram tão eficazes e que eram um elixir que ia fazer com que tudo isto se mudasse o paradigma da forma como nós estávamos a enfrentar a pandemia, de repente todos aqueles pressupostos que estavam em cima da mesa desaparecem e ficam um vazio, que é aproveitado pelos populistas, e depois as pessoas queixam-se que o André Ventura e que o Chega vai ter 20 deputados e que o exemplo que eu já aqui dei do chileno possa ser eleito. Vai ser esse o discurso em campanha. Vai ser esse o principal vai ser argumento. Os vax contra os antivax. Claro. Vais polarizar duplamente a população. Sem dúvida. Ela já está polarizada entre a extrema-direita, extrema-esquerda e extrema-direita. E agora ainda vais polarizar quanto à questão da vacinação. Porque lá está, o problema aqui está nos diálogos. Não é? Que eu tenho que ter aqui o Rex, que é para eu ficar protegido, não é? Porque qualquer dia entrou-me aqui porta dentro. E o Rex também vai estar na cimeira, não vai, Rex? Isso, vai estar. A questão aqui é, falando a sério, fora de brincadeiras, é que daquilo que nos foi dito foram muitas coisas, que é a pandemia só vai terminar e só vamos combater o vírus quando nos vacinarmos. Portanto, a vacina vai resolver. Depois já não era a vacina resolve, porque afinal as coisas podem falhar e não sei o quê, e porque cá existem mutações, e blá. Portanto, aquilo que vai acontecer é que com a vacinação as cadeias de contágio baixam drasticamente. Então expliquem-me como é que nós estamos a ter casos de Covid em Gibraltar que tem 100% da sua população vacinada. O que é que falhou?
E depois temos a ter mortes que estão a acontecer com os mais de 65 anos. Mas qual é a solução? Vacinar os putos de 9 anos. Porque afinal a culpa é dos putos que são grandes correntes de transmissão. Mas a questão é que quantas crianças têm que estar todas elas a pôr, como eu via na escola onde eu estava, no colégio, em que têm que estar assim com os braços esticados. Os braços têm que estar a tocar nos ombros do colega e têm que estar de máscara. Mas depois os políticos podem dar em festas, podem dar em casamentos e tudo mais. Então isto afinal vem como? Eu que sabe, o exemplo vem de cima, não vem de baixo. Portanto, isto é um total desnorte naquilo que são as questões. Porque afinal era uma coisa, afinal já está para outra, portanto isto vai ser a quarta dose e a quinta dose e não sei o quê. Pá, e isto obviamente isto só alimenta as teorias da conspiração, não é? E a questão de que isto tem 5G e os nanochips e tudo mais. A posição da OMS era, não é preciso terceira dose, vamos já tomar a terceira dose. A comunicação formal da OMS era, não precisamos vacinar as crianças, vamos vacinar as crianças até 9 anos. Agora, aquilo que também tem estado a passar nas notícias é, não é recomendação da OMS que se obrigue a vacinação, mas que se mostre, se documente as pessoas de que a vacinação funciona. E vamos para caminhos de vacinação obrigatória. Como estamos a ter com a Áustria, como eu próprio já falei aqui há um episódio, 2 episódios atrás, com o Macron, que vai pôr os passos de 60 anos para cima, se não tomarem a terceira dose, aquilo fica caducado já automaticamente. E diz-se ele liberal. Isto para mim já não é liberalismo, isto é ditatorial. Portanto, isto é estranho. Isto começa a ser demasiado estranho. Como é que estamos a ter todo este tipo de discurso? E como é que isto já não é saúde, isto também já não é cor política, porque já não é só os comunas, são estes, são aqueles. Não, isto já está uma pandemia geral. Vamos ter eleições. E, portanto, ninguém quer perder as eleições. Os populistas, como o Vasco sabe tão bem quanto eu, precisam do caos para se agarrar a algo. Portanto, se as coisas estiverem bem, um populista não se consegue agarrar a lado nenhum, porque não há caos, não há incerteza, não há medo para espalhar. E portanto, aquilo que nós temos é medo. Medo de ser espalhado pelo governo e pela comunicação social. Opa, lamento, eu não consigo. Porque estamos, as pessoas acham que já tudo passou. Não, as coisas não passaram. Eu continuo a desinfetar as mãos e tudo mais, como já fazia antes da pandemia, diga-se de passagem. Portanto, esta coisa toda assim, isto não tem piada. Depois, para terminar também, existe um meme, ou meme, como queiram dizer, que eu acho muito interessante, que é a próxima Bitcoin vai ser o esperma de pessoas não vacinadas. Não deixa de ser interessante. Vais ficar rico. Epá, é assim, atualmente aquilo não dá muito, não é? Portanto, pagam mal. E só te deixam 3 vezes. Tu espera. Vão. Pronto, olha, pena não estar aqui. Espera que agora vai haver muita malta que vai ficar com medo de não poder fazer o que quer e vai se vacinar. Vai ser cada vez mais raro. Pronto, e tu também, não é? Tu guarda-te bem guardadinho, vais ver que isso ainda vai ser. Vai ser melhor do que o Tinder. Mas é isto, quer dizer, isto está a tornar-se demasiado estúpido e já não há, para mim, não há narrativa que cole. Porque as coisas estão a falhar. O projeto da vacinação falhou. Porque foram passados momentos de salvaguarda. Temos o cientista que defendeu, que criou as vacinas RNA a dizer para não se tomar esta, mas esse cientista já não é falado. Mas na altura recebia prémios a torto e direito. Mas todos eles têm colaborações com as grandes farmacêuticas e portanto, é muito difícil separar aquilo que é ética profissional das ligações que esses indivíduos têm, porque depois acaba por se descobrir tudo mais tarde ou mais cedo que este indivíduo era apologista da vacinação porque tinha um quid pro quo com um quid
kit para o corona, mas que tinha uma relação com uma determinada farmacêutica e, portanto, outros interesses mais altos que se levantam. Só para acrescentar aqui uma coisa, para não Peraí, estar não. a fazer Primeiro, muito crise específica. primeiro crise Pronto, para acabar. era só para não depois... Carlota, força, dá-lhe. A minha crise foi quando tu disseste que o processo de vacinação falhou. Eu não concordo nada, apesar de, como sabem, eu não me ter vacinado, e um dos motivos foi exatamente este, é que eu sou extremamente teimosa e do contra, e eu tinha mesmo a sensação que se cedesse à chantagem social que estava a existir e à chantagem política e governamental que eu estava a sentir, que é tipo, se não fores vacinada não vais poder entrar em restaurantes, não vais poder fazer isto, não vais poder fazer aquilo, eu ia ceder a essa chantagem e meses depois iam-me tirar o tapete debaixo dos pés e ia voltar tudo para trás na mesma e eu ia fazer figura de ursa e eu Esse não é quis o ponto, fazer por isso é que eu figura. digo que falhou. E eu não, espera, não quis fazer figura de ursa e eu com 27 anos, sem comorbidades, sem excesso de peso, com uma vida saudável, tenho pouquíssimos riscos, portanto pesei o que é que era importante para mim e essa tomada de posição foi importante para mim. Não acho que tenha falhado, e aqui vou ser um bocado hipócrita porque eu não fui vacinada, mas não acho que tenha falhado porque basta comparar o número de mortes que estávamos a ter há um ano e o número de mortes que temos agora e é bastante óbvio que as vacinas funcionam. É bastante óbvio que sim. Agora, não podemos achar que vamos chegar a algum momento em que vai haver 0 mortes. E outra coisa é que temos que parar de contabilizar infecções como se fosse um drama, porque assim, uma infecção de Covid que não resulta num internamento em doença grave ou numa morte é pura e simplesmente uma pessoa que contraiu um vírus e que vai continuar a sua vida normalmente. Todos nós contraímos muitos vírus na vida já. Todos os anos contraio vírus da gripe. Todos os santos anos. Desde que me lembro de ser gente. E Há herpes, pessoas que morrem de gripe. E o pessoal a passar o herpes na noite também. E outros. E não é por Olha, isso que se fecham as discotecas. também já apanhei Ou as praias. mononucleose. Ou as Também já praias. apanhei mononucleose, não foi por isso que deixei de andar aos beijinhos. Será bem, mon ami? Não, acho mesmo que temos que parar de ser dramáticos. E agora já o António também precisa de falar e assim já não precisas de voltar a mim. Eu tenho, como já falei aqui várias vezes, ultimamente convivido com pessoas que são de uma esfera social muito diferente daquela que eu estava habituada e às vezes é preciso isso para uma pessoa perceber que vivia numa bolha e que as conversas muito esclarecidas que temos, por mais que às vezes não concordemos nada com as outras pessoas, estamos a ter uma conversa bastante entre pessoas esclarecidas, estamos a falar a mesma língua. E temos que perceber, e eu estou a fazer esse exercício agora, de perceber que isso não é assim tão comum. Mas eu todos os dias no meu trabalho tenho que dizer 10 pessoas por dia é pouco. E estas são as que eu vejo, são as que eu apanho. Tenho que dizer a estas pessoas que não se pode tirar a máscara dentro do local onde eu trabalho. E cada vez que eu faço isto, uma pequena fadinha libertária perde as asas algures no bosque e um pouco da minha alma morre, mas é o meu trabalho, eu tenho que o fazer. E as pessoas dizem, mas é só para tirar a fotografia. E eu tento dizer da forma mais educada que consigo, pois, mas Covid não deixa de existir quando estamos a tirar uma fotografia. Portanto, e onde eu quero chegar com isto é muito preciso usar máscaras ou não é muito preciso usar máscaras? Porque o que eu vejo é as pessoas que não têm medo absolutamente nenhum, as pessoas já estão nas tintas para o Covid, completamente nas tintas para o Covid, já não questionam que é preciso usar máscara quando entram nos sítios, já têm o hábito de a pôr, mas assim que têm uma oportunidade, tiram e andam com o nariz todo fora, claro. Coisas que não fazem sentido nenhum. Mas nos últimos dias, por causa do drama que a comunicação social anda a fazer,
e o governo também, mas nos últimos dias eu já ouço pessoas, não estas, mas as pessoas com quem eu converso um bocadinho mais, pois isto agora parece que vai voltar tudo para trás. E eu pergunto mesmo, mas vai voltar para trás porquê? Olha, eu vou continuar a fazer a minha vida normal até a ordem em contrário. Desculpa lá. Então, vou continuar a fazer a minha vida normal é porque não tenho medo. Se não tenho medo é porque eu acho que não há perigo. Se eu acho que não há perigo, porque é que eu vou mudar quando houver uma ordem em contrário? Ou então, vice-versa. Se eu vou mudar de atitude quando houver uma ordem, é porque eu acho que há perigo. Mas se a ordem vier amanhã, é porque amanhã já vai haver perigo, mas hoje não havia. E malta, nós estamos nesta situação, é culpa nossa. Porque nós podemos apontar o dedo podemos e devemos apontar o dedo à comunicação social, podemos e devemos apontar o dedo à classe política, mas no fundo a culpa é nossa, porque quem permite que estas coisas aconteçam somos nós. AV, colega de coligação. António. Bem, eu sobre este assunto... Tu às tantas já deves ter-te cruzado com não sei quantos casos de Covid a nível de transporte, ou os vossos bombeiros não têm ambulâncias? Temos. Assim, a cruzar uma pessoa cruza-se, é equipado no início, claro que uma pessoa tinha mais receio, até porque o crucial era impedir esta transmissão. Concordo com a Carlota quando ela diz que o processo de vacina não falhou, porque o objetivo da vacinação não é erradicar a doença, mas sim que quando alguém a contrai, não desenvolve sintomas tão graves que a fragilizem e que possam acabar por matar as pessoas. Voltando ali um bocado à Áustria e ao precedente que pode abrir aqui na Europa, o Vasco falou em separar as pessoas vacinadas, não vacinadas, meter a estrelinha. Eu só separava as pessoas por aquelas que metem os cereais antes do leite e as que metem o leite depois dos cereais. As pessoas que metem o leite primeiro antes que os cereais, essas pessoas eu erradicava. Agora, fazer uma distinção só porque... Queres falar agora, Carlota? Não erradicavas, mas só isso. Não, eu erradicava. Faz-me confusão. Não, está a brincar. Mas voltando então ao problema sim, onde eu estava. Distinguir as pessoas de vacinadas e não vacinadas, e as que vacinadas podem fazer a vida deles normal e as não vacinadas têm que ser postas em casa. Eu acho isso uma política ridícula. E de facto vai um bocado em contra ao que era o apartheid ou assim. Neste caso são características diferentes das pessoas. Neste caso é uma escolha. É uma escolha a pessoa ser vacinada ou não. E temos todos os mesmos direitos, também temos que ser alvo, ou melhor, as opções que nós tomamos durante a vida não podem ser alvo de... pode ser algo que depois nos tire algumas liberdades que à partida nos são garantidas. Na Áustria, assim, eu estive há 2 meses lá de férias, 4 a 5 dias. E de facto eu notei que lá eles são muito mais restritos do que Portugal, Espanha e Eslováquia, que são os 3 países que posso comparar. Aqui em Portugal, uma pessoa quando foi e quando veio, parecia que não se passava nada. Eu passei um dia na Eslováquia e lá em Portugal quase não se passava nada. Isto foi na altura de setembro, com muitas pessoas de férias, e aqui foi uma balbúrdia. Então na Eslováquia ainda era mais tranquilo. Em Espanha parece que havia muitas restrições, muitos formulários a preencher, que era para controlar, mas a verdade é que nós fizemos lá a escala, tivemos lá 5 horas e eu pude sair do aeroporto sem fazer nada. Pude passear um bocado por Málaga, que foi onde fizemos a escala, e ninguém nos perguntou nada, não foi preciso mostrar nada. E na Áustria, de facto, desde o início, de facto, nós não precisávamos de preencher formulários como preenchemos quando fomos para a Espanha, mas a entrada do aeroporto tinha tipo um checkpoint, uma espécie de checkpoint, em que eram os militares que o faziam. Na altura tínhamos que mostrar, era só o certificado, tinha que estar válido. Tínhamos dizer onde é que íamos, qual eram as nossas intenções de entrar na Áustria, e a partir daí eles validavam a nossa entrada. Ou seja, o facto de ter bilhete para lá não pressupunha que eu ia entrar. Nós faziam lá aquelas perguntas
Aí, pronto, as provas tinham. Sim, exatamente, obrigado. Para checar o que é que nós queríamos e a partir daí deixar-nos entrar. A cena é que isto não se restringia só aos aeroportos, não? Como eu disse, eu passei um dia em Bratislava, na Eslováquia, e à vinda notámos isso na estrada. Mal entramos na Áustria, na primeira estação de serviço na autoestrada, todos os carros encostavam e era feita exatamente a mesma checagem a todos os utentes que queriam entrar. Portanto, por um lado, ou seja, isto para dizer o quê? Por um lado, eu até não me admira muito que a Áustria seja o primeiro país a gravar. António, peço desculpa. Sim, tu foste à Áustria ou foste aos colonatos da Palestina em Israel? Não, foi a Viena da Áustria. Eu estava a pensar no mesmo. Eu estava a pensar no mesmo, é que eu tive essa experiência em Israel. É que essa coisa de checkpoints ao longo da estrada, etc, militares para aqui e para ali. Sim, só me faz lembrar do Israel. E para entrar no aeroporto, o que é que vem fazer? Onde é que vai? Sim, onde é que somos? Assim. Claro que no BI, tínhamos que mostrar o BI na mesma e o certificado. É assim, vocês falaram, parece que estás na Israel. É assim, onde eu estou, tendo em conta a localização, a zona não é chamada a faixa de Gaza. Por isso uma pessoa também já está habituada. Exato, assim, porque onde eu vivo é a vila, é a maior vila que separa Guimarães e Braga, então aqui pronto, aí essa alcunha, as Caldas das Taipas, é a faixa de Gaza. E pronto, o que eu estava a dizer é que, por um lado, eu até compreendo que sejam o primeiro país a avançar com mais restrições. E outra coisa que eu também não falei é que lá, mesmo nos estabelecimentos, apesar de haver esta checagem toda por parte dos militares à entrada, ou seja, já estava ali uma bolha de pessoas que tinham que ter o certificado, senão não entravam. Se fossem estrangeiros, tinham que ter o certificado. Mesmo nos estabelecimentos, nós, à entrada, antes de nos servirem, ou de falar connosco, a primeira coisa que falavam era do you have a certificate? Primeiro falavam alemão, como é óbvio. Depois nós dizíamos que não percebíamos nada e eles falavam inglês. Mas perguntavam sempre, tem o certificado? Nós dizíamos que sim, então mostra-me. Era esta a primeira abordagem, em todo o lado. E pronto, por outro lado, é o primeiro país a avançar com medidas mais restritivas, mas o que eu me perguntei, eles não aprenderam nada com a história. Foi lá que nasceu o Hitler, apesar de eles não terem culpa, não é? Nem nada, mas eles estão ali no centro da Europa, eles levam com tudo. E mais importante do que saber o que fazer é aprender com o que se passou para trás, que é para tentar não cometer os mesmos erros no futuro. Isto aqui, pronto, se calhar não é bem a mesma coisa. Estamos a falar de uma pandemia, há sempre a desculpa. Aí pode morrer pessoas, mas é por estas pequenas coisas que se começa a mudar primeiro o pensamento das pessoas, começar a fazer com que elas ganhem medo e depois avançar com medidas mais seletivas ou até mudanças políticas de fundo que nos façam perder as liberdades que à partida adquirimos como seguras. Eu estive também na Áustria por volta de 2013, 2014, algo assim do género. Acho que foi também o mesmo ano que eu fui à Croácia, portanto acho que foi aquela volta que eu fiz. E depois falei lá com os austríacos e falei de dentro dos de Viena e os de fora de Viena. Isto porquê? Porque os de fora de Viena dizem, então saíste do círculo. Mas qual círculo? É que Viena tem um círculo para separar aquilo que são os vieneses daí que são os restantes. Eu acho que eles próprios estão habituados a essa segregação. Acho que isso para eles já é algo que existe de facto. Não é? Portanto, é triste que assim o seja e é triste que estejamos justamente a repetir os erros, porque também tive a oportunidade de estar em Auschwitz, Birkenau, e justamente o que diz a última sala de exposição do museu é a tal frase do Santiana, que é quem esquece a história está condenado a repeti-la. Né? E portanto acho que é um pouco assim, porque lá está, não é assim que nós lá vamos.
Também apareceu a gripe A em 2009, 2010 e era já o fim do mundo. E estamos cá, e eu estava no 9º ano quando isso aconteceu. Era gel e álcool gel por todo lado na escola. E, portanto, as coisas assim. Carlota. Cláudia, mas era o fim do mundo porquê? Porque te fizeram acreditar que era o fim do mundo, porque eu lembro-me disso também, e esta imagem marcou-me. Eu lembro-me de estar uma jornalista à porta do hospital a falar sobre nada, como eles costumam fazer quando não está a acontecer nada, mas eles acham que vai acontecer alguma coisa, e ela às tantas até dizia assim, e até já cortaram aqui os ramos das árvores para depois facilitar a passagem das ambulâncias. E assim, isto é mesmo rapar o fundo do tacho de coisas para dizer sobre esta situação, sobre este não assunto, porque não estava a acontecer nada. E com o Covid foi a mesma coisa, não é? Ok, o Covid foi muito mais grave do que a gripe A, mas com o Covid estava a espumar da boca. Eles, enquanto não encontraram um caso de Covid, o primeiro caso, exato. Aquilo parecia que eles já nem respiravam, aquilo era uma coisa. Isso? E como não encontraram cá em Portugal, foram encontrar no estrangeiro. Sim, e agora só para acrescentar uma coisa que nenhum de nós ainda se lembrou de dizer, mas as pessoas vacinadas também transmitem o vírus. Portanto, esta segregação não faz sentido absolutamente nenhum. Eu sou tanto um perigo para uma pessoa que está vacinada como ela é para mim. Portanto, isto é só, e já vimos pessoas que a desmascararem-se um bocado, a dizer não se pode, claro que tem que haver regras diferentes, porque não se pode premiar quem, já nem me lembro quem é que foi esta pessoa, não se pode premiar quem não cumpre. Quem prevarica. Sim, ia fazer disto uma questão moral. Tiveste a Ana Gomes este fim de semana a dizer que a vacinação tem que ser obrigatória. Tiveste a querida Simone de Oliveira a dizer que mandava os negacionistas todos trabalhar para o Alentejo. Que país é este? Está tudo dito. Mas não é só o país, acho que é o mundo está tudo doido. Está tudo doido. Mas alguém tem algo para dizer antes que nos vamos embora? E não. Nós queremos... Força, Vasco, rápido. Tem 2 minutos. Rápido. E nós que numa fase inicial éramos os campeões. Um exemplo, relativamente aos óbitos em Portugal, na faixa entre os menores de 30 anos, há 0,1% de infectados que morrem e entre os 30 e os 39, 0,26% dos infectados que morrem. Portanto, isto aqui, quando falam nestas questões da eficácia ou não eficácia da vacina, sim, temos que dar prioridade claramente às pessoas mais velhas, porque realmente estas faixas etárias, a taxa de mortalidade é muito baixa. Depois, relembrar uma série de coisas, que havia o António há bocado disse aí, e bem, que isto agora, liberdades que nós dávamos por adquiridas. O problema é que o limite entre aquilo que é as nossas liberdades ou não, já está completamente colocado em causa por todas estas políticas e os governos fantoches a nível mundial que todo o seu discurso vai à boleia da Covid-19. Tínhamos a Graça Freitas no início a dizer que não temos que estar alarmados, porque sim, e havia uma fraquíssima possibilidade de se transmitir o vírus, que não use máscara, que é uma falsa sensação de segurança, não se pode fiar na falsa sensação de proteção de uma máscara que é um bocado de tecido na boca. Por isso nós vemos por aqui, e hoje em dia temos, não é os negacionistas ou os afirmacionistas, é os totalitaristas e os relativamente a todas estas questões que foram levantadas no início da pandemia pela Diretora-Geral da Saúde e pela Ministra da Saúde, porque para ter os números da pandemia nós colocávamos, com muito respeito, porque eu tenho por essa profissão dos merceeiros, colocávamos os merceeiros ou colocávamos um contabilista a debitar os números
todos os dias na comunicação social e não precisávamos de estar a gastar dinheiro com uma Ministra da Saúde e com uma Diretora-Geral da Saúde, que supostamente deveriam estar era preocupadas em abrir os hospitais privados, ou pelo menos permitir, quero dizer melhor, que pudessem colaborar com aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, uma forma integrada e, portanto, utiliza aquela expressão de utilizar toda a capacidade instalada do Sistema Nacional de Saúde, não foi utilizada. E isto não é uma questão de sermos negacionistas ou sermos afirmacionistas, é uma questão de serem totalitaristas e imposicionistas com as verdades absolutas e universais, não respeitando aquilo que é o direito à diferença e à discordância, que é um princípio básico não só das democracias, mas de qualquer diálogo, qualquer dialética estabelecida entre duas pessoas, e portanto é o bater no fundo em relação a esses aspectos. Há que ter calma. Vasco, terminar. E há que ter moderação e, acima de tudo, senso quando se analisam estas questões da pandemia. Muito bem, bom senso temos nós e bom senso traz tu se estiveste aqui até ao fim e se nos vais encontrar também, se vais estar também connosco nos dias 27 e 28 no Convento dos Capuzes. Portanto, Carlota, vamos continuar em território sagrado, sempre importante, e portanto que seja uma bênção para o Politank esta mesma cimeira, portanto que seja a nossa primeira cimeira, que ela esteja abençoada. É um território vamos estar num território com muita história. Acho que leva a água de Fátima. Pode ser. Basta que chova, porque boda molhada é boda abençoada, não é? Calma, pá, basta que chova. Vasco, não vai chover. Nós temos um terraço para usar. Para o drink. Para o drink, pá. E para o episódio ao não me agores o drink. E portanto, para tudo isso, e temos um claustro para usar como pátio e tudo mais. Pá. Portanto, isso não... Vamos usar, é que não é por nada, maltinha, mas nós vamos usar um convento todo. Até armários que lá estão meio escondidos vamos usar. Portanto, aquilo vai ser tudo nosso durante o fim de semana. Portanto, é o poder do Politank. É tudo nosso, nada deles. É tudo nosso. Portanto, obrigado à Câmara Municipal de Almada também por esta parceria, que também é bastante importante. E, portanto, com isto, me despeço com aquela amizade habitual. E, portanto, um forte abraço a todos, com aquela frase que é a imagem de marca também de final deste episódio, que é: até lá, pensa muito, boas crises. Um abraço.